Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, sobre hoje, né? Basicamente no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre esse livro, né? Ontem a gente abordou, né? No vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui no card, vai ficar aqui, né? E nesse card vocês vão ver, né? Caso não tenha assistido o primeiro vídeo, onde a gente acabou falando ali sobre porque estou aqui, pensando sempre ali naquela questão do fim da existência do homem, né? Então, que é a finalidade do homem e algumas perguntas importantes. Hoje, a abordagem da pergunta é: o que devo fazer? Então, muitas vezes, quando a gente pensa nessa pergunta também, importante a quem tem uma finalidade, a gente tem que entender por que a gente está aqui, o que a gente deve fazer. E após isso também, né, que é uma terceira pergunta, é quem nos ensinará também sobre tudo isso, para que a gente alcance essa existência, nesse o fim da existência do homem, né, que é a sua finalidade. Então, por essa pergunta, né, do que devo fazer, é interessante, né, que às vezes as pessoas pensam que ao chegar ao céu elas vão provavelmente encontrar seus familiares e a razão principal também seja essa, né? Muitas vezes se conversa muito sobre isso, né, além de Deus ali, né? Às vezes até colocam a família ali em destaque, né, mas a gente tem que entender que principalmente nesse momento, né, principalmente no momento em que a gente for para o céu, a primeira pessoa que a gente vai encontrar e que vai ser a razão total, óbvio que as pessoas, os nossos familiares vão estar lá, mas a razão total vai ser Deus, vai ser o centro de tudo, né? Onde a gente vai ali para ter aquele encontro, aquilo que realmente nossa alma, né, nosso coração tanto esperava. E é interessante entender isso, né? Porque também se relaciona um pouco com aquela questão de como é que a gente busca isso, né? Como é que a gente alcança essa felicidade também, né? Como é que tudo isso se dá, né? Se a partir do momento que eu entendi, né? Por exemplo, ali as razões iniciais, né? Que é o que eu tinha comentado antes, que é aquela pergunta principal, né? Por que estou aqui? Então, o que que eu tenho que fazer, né? E tudo começa pelo seu amor e sua entrega aqui na Terra, né? Ou seja, você começa assim, tem um livro bem interessante, né? O céu começa aqui, realmente é isso, né? É a gente começar aqui a fazer as coisas que Deus quer que a gente faça, ou seja, cumprir a vontade de Deus para que quando a gente chegue lá, a gente consiga viver cada vez mais próximo dele, né? Amando cada vez mais ele. Isso é interessante, né? Quando no vídeo anterior eu falei sobre a história, né, do rapaz que foi para a guerra e tudo mais e que ele encontrou ali, né, no jornal uma moça, gostou tanto dela, tudo se deu e por que que ele se sentiu tão assim apaixonado e feliz no momento em que ele encontrou ela, justamente porque naquele exato momento, né, quando ele viu a foto dela, né, lá no começo, ele começou a cultivar cada vez mais o interesse por ela. Né, se vocês pensarem bem, né, ele basicamente começou. Primeiro, né, ele tomou a decisão de fazer um envio, né, de uma carta para ela, que talvez de maneira pretensiosa, né, poderia não dar nada, mas deu. E além disso, né, a partir do momento que eles começaram a conversar ali, ele deu continuidade nisso, né? Não parou. Ele basicamente continuou conversando, conhecendo, para que quando ele chegasse, né, quando chegasse o momento, né, ele pudesse vivenciar da melhor maneira possível, ou seja, está entregue, está extremamente assim esperando por aquilo, né? E é muito disso também. Mas acima de tudo, o que que ele fez? Ele constantemente buscou entender, conhecê-la, para que isso fosse cada vez mais enraizado, né? Ou seja, cada vez mais crescente dentro dele, né? E isso foi constante. E é interessante entender isso porque esse movimento é necessário. A gente precisa conhecer a Deus e constantemente amá-lo e buscar, né, entender mais, né, sobre ele. Então, isso são fatos importantes e que são necessários, né? A gente não pode negligenciar. Quando a gente fala do que devemos fazer mesmo, é justamente isso. É constantemente estar buscando por entender as coisas de Deus, amá-lo cada vez mais, porque é nisso que a gente vai encontrar a relevância daquilo que a gente quer, né? Então, eu acho que são essas bases, são esses pontos, né, que a gente tem que ter em mente para que a gente alcance os resultados desejados. Então isso aí é um ponto muito interessante, né? E dando continuidade também essa questão do amar e você se dedicar cada vez mais, existe uma questão aqui que é bem interessante, né? Que é falada aqui no livro, né?
Uma única pedra de toque para provarmos o nosso amor por alguém é fazer o que agrada à pessoa amada, que ela gostaria que fizéssemos. Então, para Deus é a mesma coisa, né? Como eu estava falando, né? Para que aquele cara também cativasse aquela mulher a gostar cada vez mais dele, provavelmente ele sempre estava ali perguntando dela, elogiando tudo aquilo que ele falava, que ela falava para ele. Também começou a tomar decisões importantes em relação a ela. Então, assim, tudo isso é muito interessante, né? Você vê que aqui a gente está dando um exemplo humano, mas que isso faz parte também, né, da nossa rotina. E pode ter certeza que quando a gente começar a amar a Deus com cada vez mais entrega, mais conhecimento e dedicação, isso vai voltar para a gente nas coisas humanas. E nas coisas humanas a gente vai fazer isso também e vai ser evidente, entendeu? Então isso é muito legal e como que isso faz parte, tá, do nosso avanço. Então, Deus, né, ele quer que a gente faça o que, né, exatamente? Então, é fazer o que ele quer que nós façamos, sendo o tipo de ser humano que ele quer que sejamos, né? Então, essa é uma base, né? Também, por quê, né? Porque o amor de Deus, ele reside especificamente na vontade. De novo, falando ali daquele jovem soldado. Se não tivesse vontade de ir atrás, buscar e cada vez mais se instigar ali por aquilo que estava, né, tocando o coração dele, provavelmente ele não ia chegar, por exemplo, daqui 2 anos e encontrar ela e sentir aquele mesmo sentimento. Ou seja, talvez aquilo não seria nada, sabe? Porque ele não instigou, ele não teve vontade. Mas como ele teve, o resultado foi aquele, né, de êxtase quando ele viu ela. E provamos o nosso amor a Deus não pelo que sentimos por Ele, mas pelo que estamos dispostos a fazer por Ele. Olha como é interessante isso, né? Porque se a gente levar isso em consideração para as coisas que a gente faz aqui na Terra, para as pessoas que a gente ama também aqui na Terra, pelo nosso trabalho, pelo nosso servir, talvez a gente possa mudar muitas nossas atitudes, né? Não é só palavras, sentimentos, mas sim aquilo que a gente está disposto a fazer por essas pessoas também. Mas aqui estou falando especificamente de Deus, que é a pessoa mais importante inicialmente que a gente tem que buscar fazer. Fazendo para Ele, para outros vai ser mais fácil de ser feito. Então o livro ele vai abordando isso, vai trazendo constantemente essa situação. E ele também traz um detalhe que é muito importante, que às vezes a gente acaba deixando de lado, que é o seguinte: quanto mais eu amar a Deus aqui, mais eu vou me sentir amado lá. Aí você pode estar perguntando, mas todo mundo seria feliz quando chegar no céu? Todos serão felizes. Mas quanto mais eu me aproximar, quanto mais eu conseguir entender dele, buscar por ele, me aproximar de Deus, mais feliz eu serei lá também. Aí fica estranho, mas como assim? Alguém vai ser mais feliz do que o outro? Que história é essa? Como assim? Exatamente. Por exemplo, se a gente trazer um exemplo simples, um rapaz que ele se casa, né? Vamos pensar em dois casais aí. Eles são felizes ao casarem, né? Ou seja, consumarem ali, né? Aquilo que era tão esperado por eles. Mas se tem um homem que ama muito mais a sua mulher do que o outro, ele vai ser mais feliz no casamento do que o outro. Eles foram felizes, mas ele é mais feliz porque ele já tem esse instigamento, né? Esse sentimento constante de amor, de buscar mais por isso. Ou seja, ele ama mais. E consequentemente ele é mais feliz, né? Por isso. Então, os dois foram felizes, mas ele é mais justamente porque ele tem esse movimento. E um outro exemplo besta, mas que é interessante, por exemplo, uma coca de 2 litros e uma coca de 1 litro, quando cheias, aquela de 1 litro, ela é muito mais cheia do que aquela que é de 1 litro, mas as duas estão cheias, estão até o máximo, só que aquela é muito mais, justamente porque ela tem mais espaço, ou seja, trazendo uma relação simples é também muito disso, isso vai acontecer também. Então o que eu quero dizer com isso? Que você deve amar cada vez mais a Deus e com força, né? Com entrega, com dedicação, porque é aí que você vai, quando chegar lá, ter uma contemplação ainda maior desse amor por Ele. Então isso é fundamental, né? E vai trazendo isso, né? Também é importante entender que é um amor totalmente sobrenatural que a gente vai viver lá, não é igual ao amor que a gente vive aqui, totalmente diferente, a gente não tem nem noção disso. Até os santos que se entregam de maneira absurda também são exemplos pra gente, eles não atingiram isso, só atingiram isso lá, né, que é um amor sobrenatural,
e que a gente também vai alcançar através da nossa dedicação. E para finalizar isso, né, acho que é uma mensagem bem legal que o livro traz e eu quero pontuar aqui para vocês. O céu é uma recompensa sobrenatural que alcançamos vivendo a vida sobrenatural. Ou seja, olha como é interessante, né? Ele está falando que a gente precisa viver uma vida sobrenatural. Então a gente tem que fazer coisas sobrenaturais, entregar a nossa vida de um jeito diferente para que a gente atinja essa recompensa sobrenatural, né? E a vida sobrenatural é conhecer, amar e servir a Deus sob o impulso da sua graça. Este é todo o plano e toda a filosofia de uma vida autenticamente cristã. Então acho que aqui conclui bem aquilo que a gente tem que fazer, né? Quando a pergunta foi feita lá no começo. E é justamente isso: conhecer, amar e servir a Deus sob o impulso da sua graça. Espero que essa mensagem tenha tocado vocês e que esse conteúdo também leve vocês à frente e principalmente a fazerem esses 3 tópicos que eu citei aqui: conhecer, amar e servir a Deus.